Boa noite, gente linda! Hoje é quarta-feira. Adoro as quartas-feiras, porque a gente pode se encontrar mesmo que a gente não se veja. Estamos aqui pertinho, numa conexão muito bacana. Hoje eu tenho uma super convidada, em parceria com a Omni. Omni, eu e uma parceira muito, muito, muito legal, que vai falar de um assunto bárbaro, tá? Que é cuidando do seu equilíbrio emocional na quarentena. Não que a gente esteja meio desestruturado, não é isso. Eu, por exemplo, tô inteirona, né? Mas só por Deus. E aí nós vamos conversar um pouco, vamos falar sobre coisas boas. Andréia pôs aqui, estou aqui, amiga. Tá, mas eu já pus pra ela aceitar. Aceita aí, Andréia. Aceita aí, ó, a chamada que eu tô fazendo para você, pra gente conversar, para eu te apresentar, falar do teu super currículo, que, aliás, tive até que fazer cola aqui, menina, que loucura. Espera só um pouquinho, pessoal, a gente vai convidar a Andréia, na verdade, ela vai entrar. E, como sempre, eu com problemas com a tecnologia. Ai, Andréia! E aí, Oi, lindona, amiga. tudo bem? Saudades, prazer revê-la. Ai, prazer é todo meu, menina. Que bom que você está aqui com a gente. Estava falando aí para a galera que é incrível as quartas-feiras e que hoje a gente tem uma convidada para lá de especial que vai falar de Obrigada. muito legal, que é esse equilíbrio que a gente precisa ter aí nesse momento de quarentena. Antes da gente começar, deixa eu falar um pouquinho. Eu fiz uma cola aqui, falei para vocês, né? Então vamos lá. Andréia, psicóloga organizacional, pós-graduada em reengenharia de RH, de recursos humanos. Ai, é chique demais, menina, só por Deus. Gestão de pessoas, especialista em T&D. Tem uma especialização que eu achei fantástica na metodologia do PEI, Programa de Enriquecimento Instrumental. E aí eu até queria que você falasse um pouquinho aí sobre isso, que eu achei fantástico. Também é chancelada na metodologia Herman de dominância cerebral. E se eu for falar aqui tudo que ela já tem no currículo, a gente não vai sair daqui hoje, tá? Então, assim, pessoa perfeita para falar sobre essa coisa de equilíbrio mesmo, né? Da gente se equilibrar um pouco. Então, Andréia, ó, tá com você, mas eu de vez em quando vou te interromper para perguntar algumas coisas, porque eu adoro esse tipo de assunto, então não vai ser jeito, tá bom? E quem quiser, pessoal, manda pergunta. Hoje a Thalita está aqui do meu lado, vai anotar todas, nós vamos procurar responder todas as perguntas. Combinado? Combinadíssimo. Primeiro, Então, agradecer pelo convite, pela parceria de sempre, mandar um beijo para a Soraya, para o Johnny, a Omni sempre a junto conosco Omni. nos projetos. E, assim, super importante a gente reconhecer, começar a falar de gratidão, né? Até porque as outras lives, espero que as pessoas tenham assistido, né? Foram muito convergentes com o que eu vou falar hoje também. Mas gratidão também é essencial para o nosso equilíbrio emocional, né? Então, obrigada, Sim, gente. Beijo de todo mundo, saudades mil de todo mundo. é verdade. E Vamos lá, aí, sobre Andréa. Conta um pouquinho isso, para nós, né? isso. Primeiro, fala um pouquinho dessa metodologia de enriquecimento Sim, instrumental. A gente não tinha falado, mas eu queria entender um pouquinho. Pode ser? é uma formação do PEI, chama Programa de Enriquecimento Instrumental, fala PEI, a sigla, né? E é do Forrest, que é um pesquisador Tá. que por muitos anos trabalhou com crianças traumatizadas no pós-guerra e desenvolveu uma metodologia própria de ensino-aprendizagem para potencializar a cognição. No primeiro momento, a pesquisa dele foi com crianças. Depois, ele expandiu isso para o mundo Tá. adulto e até para as corporações. Mas é um programa que nos ensina a mediação. E a mediação é a capacidade que nós temos de levar o outro a um lugar que ele deseja chegar. Então, você estimula, você ajuda, você acompanha para que ele atinja seus objetivos. A metodologia do PEI trabalha exatamente com isso. Muito bom, adorei. Então vamos lá, conta um pouquinho aí dessa questão da gente conseguir cuidar do equilíbrio emocional, que eu acho que as pessoas estão tão carentes desse tipo de informação, e eu sei que você vai entrar com algumas regrinhas práticas, que eu acho que
É bem É, bacana. Então, conta aí para é. nós, fala um pouco mais desse assunto. Eu estava pensando, quando nós fomos colocar esse tema, em fazer assim, trazer um pouquinho de conteúdo, porque é um Uhum. assunto vasto, complexo, tem muita informação, mas principalmente as dicas práticas. Porque equilíbrio emocional é uma coisa para a vida inteira, mas não dá para estar o tempo todo equilibrado emocionalmente, né? Nós somos pessoas, temos sangue na veia, somos latinos, né? Então, assim, o equilíbrio emocional é possível? É. É fácil? Não, não é. Tem muito a ver com autoconhecimento, com certeza. Mas é algo que você tem que querer para conquistar na vida. Quer seja no trabalho, quer seja em casa, principalmente agora na pandemia. Porque um aspecto do equilíbrio emocional é a saúde física. Para a gente começar dando informação, nós vamos trazer o seguinte: a cada 5 minutos de estresse, você perde 6 horas de baixa imunidade. Meu Deus. Então, Reclamar pode na fila que alguém furou estar. na sua frente e estressou. Estressou. Então, qual é a ideia? É que a gente trabalha o equilíbrio emocional para até a nossa saúde física melhorar. Porque o que é imunidade? É o que não deixa, por exemplo, o nosso corpo adoecer. Então, saúde emocional tem a ver com equilíbrio emocional, mas também para a nossa saúde física, né? Às vezes, problemas de dores de cabeça, coluna. As mulheres têm muitos problemas ginecológicos que vêm do estresse, justamente por conta do acesso à imunidade baixa. Fibromialgia, enfim, diversas doenças. Então, trabalhar o equilíbrio emocional vai nos dar algumas chances de uma vida mais saudável. Quiçá um pouco mais de inteligência para lidar com situações, principalmente agora que estamos na crise. Ninguém esperava passar por isso em 2020, né? A ideia que a gente tem é que depois do carnaval, o ano começa. Esse ano o carnaval foi no final de fevereiro e o ano não começou ainda. Então, é uma coisa inédita que nós estamos vivendo e que a gente precisa de muito equilíbrio para lidar com isso, pelo menos em algumas situações. Então, Uhum. assim, não dá para ser em todas, né? Mas em algumas situações. Então, a ideia é entender um pouquinho o que é essa inteligência emocional que nos traz mais equilíbrio e, a partir daí, como é que eu conquisto isso no meu dia a dia. Até porque isso é que é importante. Claro Uhum. que é importante assistir palestra, é importante fazer um curso, é importante participar de uma live, é importante. Mas, mais do que isso, é saber como é que eu levo isso para a minha vida. Sem Ou dúvida. em que circunstância eu vou conseguir aplicar isso na minha vida. Então, a ideia hoje é a gente falar um pouquinho de tudo isso. Ótimo. E, para começar, eu queria trazer a definição de inteligência emocional. Tem muitas, tá? Na verdade, eu trouxe uma para a gente não ficar levando muito conteúdo teórico. O que é inteligência emocional? Trocando em miúdos. É a capacidade que eu tenho de lidar, primeiro comigo, Uhum. de perto de mim, né? Que eu tô tão insuportável, a propósito, meu apelido é chata. Mas assim, tem dia que eu quero sair de perto de mim, que eu não tô bem, que eu tô chata, tô mais insuportável do que nos outros dias, mais teimosa do que nos outros dias. Então, lidar primeiro comigo. Depois que eu entender os meus pontos fortes, stakeholders, né, pontos de apoio, que até a Alessandro falou disso na palestra dele também, na live dele. Sim, sim. Depois que eu entender os meus pontos fortes, porque é neles que eu vou me apoiar, aí eu vou buscar os meus pontos de melhoria. Pensando que nós temos talentos, todos temos talentos, alguns até ocultos, não descobrimos esses talentos ainda, mas nós também temos pontos de melhoria. Não podemos negar. Então, o que é inteligência emocional? A capacidade de, primeiro, entender como é que eu reajo em algumas situações, comigo mesma e com o outro. E depois, a capacidade que eu tenho de, com isso, lidar melhor nas situações do dia a dia, do trabalho, de casa, né, inéditas, do trânsito, por exemplo, Sim. né? Enfim, situações de risco e estresse que nós passamos no dia a dia. Nossa sociedade hoje tem uma ocorrência muito grande, um mal do século que nós estamos desenvolvendo, que é o estresse crônico. As pessoas têm explodido com uma velocidade, com uma rapidez de 0 a 100 em 3 segundos. Então, a gente está vendo também que esse estresse vai diminuir essa imunidade e dificultar a inteligência emocional. Então, o primeiro passo, entender que
são dois conceitos. Eu tenho que estar bem comigo mesmo. O termo técnico é intra, né? Intra dentro de mim, né? E tem que estar bem com o que vem de fora de mim, que é justamente o que me atinge. Porque às vezes é alguém que diz alguma coisa, alguém que faz alguma coisa, um cenário que você viu e que te incomodou demais. Então, isso é o saber lidar. E aí, uma coisa que é interessante para a gente pensar na inteligência emocional, que não é o mundo como ele é o mundo como eu o percebo. Ah, tá. Porque, assim, existirão filas, existirão congestionamento, pessoas agradáveis e desagradáveis, simpáticas e nem tão simpáticas, pessoas difíceis de lidar, né? Na minha percepção, às vezes não é do outro, mas eu tenho que me posicionar diante disso e, eu vou dizer assim, me proteger de algumas situações que possam me tirar o equilíbrio, né? Ou a inteligência emocional. Tá. Então, um conceito assim, bem interessante é pensar que a inteligência emocional junta duas competências que só existem dentro do nosso cérebro através dos nossos neurotransmissores. Então, a inteligência intrapessoal, eu lidar comigo, e a interpessoal, eu lidar com o outro. Então, só para definir o conceito, não existe inteligência emocional no nosso cérebro. Existe a conjunção de duas inteligências que, quando estão atuando no mesmo cenário, nos dão mais capacidade de lidar com as situações que nos atingem. Porque, veja, tem algumas situações que são insuportáveis para mim e que você lidaria muito bem com elas. Sim, sem dúvida. Então, o cenário é meu, não é seu. E tem outras que eu lidaria muito bem com elas e que você não suportaria. Então, eu tenho que cuidar do que está dentro de mim, intrapessoal, e tenho que cuidar daquilo que vem do outro, que eu também não sei o que é não, né? Porque o outro também tem os seus momentos e traz para mim as dificuldades dele. Então, vamos pensar nessa coisa da pandemia e você está convivendo mais com a sua família. Tem esposo e esposa com quase 50 anos de casado que nunca ficou um mês residindo na mesma casa. Não com a intimidade que nós estamos agora e a intensidade de horas. É verdade. Então, é aquele momento de fazer uma escolha. Você vai escolher revisitar essa pessoa, porque tem coisas que mudaram nesse não contato que nós deixamos de ter por algum tempo, revisitar essa pessoa, se encantar de novo com ela, ou até se decepcionar também, né? Que a toalha molhada vai voltar para cima da cama. Ou às vezes até ter que casar de novo com essa pessoa, né? Porque você sabe com quem casou. Mas agora você vai saber. Agora vai. Da mesma forma, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos amigos, caso você esteja convivendo mais com alguém que está da sua relação afetiva. Então, esse é o momento de escolher. E o que eu quero para o meu equilíbrio emocional? Surtar? Porque agora eu vou viver com isso mais intensamente no dia a dia, porque eu estou confinada? Ou eu vou dar conta disso e revisitar essa pessoa, redescobrir, né? Florescer essa relação? Também pode se escolher isso. E até nos equilibrarmos juntos, porque um pode dar mão para o outro nesse momento, né? Eu acho que é uma boa proposta também. E eu tenho que fazer essa escolha, porque se eu não fizer essa escolha, eu vou me irritar todo dia com a toalha molhada em cima da cama. Eu não sei se acontece com vocês, eu leio isso muito em livro. Né? Os livros falam sobre isso, né? A toalha molhada em cima da cama, ou a pasta de dente apertada no lugar que eu não aperto, né? Pode acontecer, também já li isso em alguns manuais. Então, e essas pequenas coisas, elas podem servir para fortalecer uma relação ou uma família, ou até para destruir, né? Porque começa a brigar por tudo. E tudo do envolvimento físico que a gente está agora, né? Dessa proximidade que forçadamente estamos vivendo, mas que pode se transformar em algo fortalecedor. Né? Então, é uma coisa que a gente pode pensar. E aí... Deixa eu só te falar uma coisa. Eu tenho ouvido, e aí, desculpa eu te interromper, eu tenho ouvido algumas pessoas dizerem que, assim, para elas esse momento, e levando tudo que você está dizendo em consideração, tem sido um momento de ruptura para algumas coisas. Que elas voltaram, ou que elas começaram, na verdade, a perceber as situações de maneira diferente. Você falou sobre isso, né? Como eu percebo, né, a situação e consigo lidar com ela. Quando você fala de momento de ruptura agora, é difícil você lidar com esse lado que você, a princípio, nem sabia que você tinha ou que você era capaz? Tem a ver
com tudo isso que você está trazendo para nós? Tem, porque eu penso que é um momento de rever os nossos valores. E pode ser que eu precise jogar alguma coisa fora. Ou pode ser que eu precise conservar outras coisas que talvez eu não estivesse fazendo corretamente. Então, esse momento de ruptura é o que nós podemos chamar de parar para pensar. Porque a gente vinha, antes da pandemia, num ritmo insano, sem tempo para nada, né? Nós estávamos correndo para falar, correndo para conviver com as pessoas em pequenos momentos, mas sem parar para olhar para essas pessoas, principalmente nos relacionamentos pessoais. No trabalho, você fazia isso automaticamente, porque tem que conviver para resolver situações, fazer projetos. Mas o que acontece? Esse momento de desaceleração do mundo talvez tenha servido, sim, para a gente jogar alguma coisa fora e para adquirir outras que talvez já estivessem conosco e ficaram escondidas, até por falta de tempo para cuidar. Né? Então, acho que é importante porque algumas pessoas estão fazendo assim, estão revisitando esse momento de vida, pensando no meu propósito, reinventando a minha profissão, por exemplo, reinventando os meus relacionamentos, descobrindo que aquilo que eu fiz a vida inteira ou fazia até agora não estava me fazendo feliz, talvez até estivesse me adoecendo. Então, assim, é claro que tudo tem um lado bom, um lado ruim, ninguém quer ficar para sempre nessa pandemia, ninguém quer perder parentes, amigos e ver o mundo passando por tudo isso, mas esse sacode na roseira, lá no interior a gente fala isso, né? Talvez fosse necessário para nos sacudir, porque a gente vinha numa insanidade de correria, de não olhar o outro, o mindfulness não conseguia também, a gente não consegue focar naquilo porque está sempre pensando em outra coisa, né, que é a mente focada. Então, isso tudo está vindo o quê? Até para trabalhar um pouco mais da nossa própria evolução como seres humanos nesse planeta. Sim. Independente de qualquer, que você pense sobre isso, né? De qualquer credo, enfim. Mas nós estávamos aqui passando por cima de muita coisa. E talvez a gente tenha que parar para olhar e não passar mais por cima disso. Acho que nós todos estamos vivendo esse momento um pouco, né? Sim. E até de se descobrir, né? Porque uma das medidas, agora a gente vai falar um pouquinho do conteúdo, né? Uma das medidas do nosso equilíbrio emocional é o autoconhecimento. A gente pode medir o nosso equilíbrio emocional com 5 dedinhos aí de uma das mãos, né? Autoconhecimento. Eu vou ter que olhar para mim, até para saber o que me irrita, o que me aborrece, ou o que me fortalece, o que me faz feliz. Eu vou ter que ter um pouquinho de autocontrole, só um pouquinho, porque autocontrole é para a vida toda, mas não é para 100%. Então, um pouco de autocontrole. Eu vou ter que trabalhar com a automotivação. Por quê? É um momento em quem é muito relacional está se sentindo muito sozinho. Verdade. Tendo a entrar num processo depressivo. Então, a automotivação vai ser uma mola impulsionadora nesse momento. A automotivação é o que vai fazer eu estar feliz, independente do que eu estou vivendo do lado de fora. E é uma porta que abre de dentro para fora. Empatia, porque a gente fala tanto dessa palavra, né? Que a capacidade de se colocar no lugar do outro, de olhar com as lentes do outro, usar os óculos do outro, né? Ou calçar as sandálias do outro. Porque nessa correria que nós vivemos até agora, eu penso que a gente meio que não teve tempo de olhar para o outro. Então, talvez muita coisa te incomode porque você não está entendendo as razões do outro, né? E entender isso vai ajudar muito. E o mais importante, que é o 5º conceito, manejar relacionamento. Manejar, manipular, tá, meninas? Ok. Manejar. Manejar relacionamento é analisar o cenário, ver o que está à minha volta, o que me agrada, desagrada, o que me faz bem, o que me faz mal, e ver o que eu vou fazer com isso, sem me destruir, de preferência sem adoecer, né? Sim. Então, pensar nisso é importante. E aí, no autoconhecimento, tem uma máxima que eu gosto de usar, que é como é que eu faço para trabalhar meu autoconhecimento. Primeiro, eu preciso parar. A gente não sabe parar. É o tempo todo correndo em volta da gente mesmo, né? Então, eu tenho que parar. Segunda coisa, eu preciso me acalmar. Nós estamos muito acelerados e muitas pessoas desequilibradas por conta dessa correria toda. Não tem hora para comer, não tem hora para dormir, não tem hora para namorar, não tem hora para amar, enfim. Essa coisa da correria nos trouxe uma dificuldade em parar, né? Acho que a gente pode falar assim. E aí, quando eu paro, eu lembro da bisavó da gente que falava, né, assim,
Conta até 10, minha filha. Respira. Então, parar e acalmar. E quando você faz isso, tem um complexo fenômeno que acontece no nosso cérebro, que é liberar mais oxigênio. E aí você tem mais chance de pensar, de organizar os pensamentos antes de agir. A célebre frase, né, do conta até 10 nos ajuda a fazer isso. Para, se acalma, conta até 10, e aí depois você vê o que vai fazer. Então, a primeira coisa para o autoconhecimento é parar, ouvir, me acalmar e ver o que eu vou fazer depois. Porque a gente fica muito reativo, né? Quer dizer, a coisa vem um tapa, você já dá outro, né? Não, eu não engulo isso, não vou fazer. Então, essa reatividade afasta as pessoas também da gente, né? Sim. E por outro lado, se não for do meu jeito, não tá bom. Então, essa coisa de se não for do meu jeito, não dá chance de eu ver o jeito das outras pessoas e nem de melhorar o meu próprio jeito, né? Então, tem essa questão também de algumas pessoas serem muito rígidas. E se não flexibilizar, você não vai conseguir ter autoconhecimento. Porque às vezes a pessoa faz do jeito dela, mas é bem feito. Pode não ser o seu, mas é bem feito. Então, assim, parar, tentar se acalmar e tomar distância emocional. Como é que eu tomo distância emocional? O que é isso? Me fala, me fala. Como de garfo e faca? Umas doses, às vezes. Então, tomar distância emocional é você avaliar por que você ficou desse jeito naquela situação. Exemplo, chegou uma pessoa para mim em casa e falou algo que me deu vontade de explodir na hora e falar um monte de desaforo. A pergunta é, o que ela disse que fez você reagir assim? Ou o que ela fez que fez você reagir assim? Para toma distância emocional, para pensar antes de agir, porque aí você, nesse pequeno momento, está racionalizando a sua emoção. E não está deliberadamente reagindo. Também porque depois que você reage, já foi. Depois que falou a grosseria, já falou. Depois que falou o desaforo, já falou. Depois que fez, já foi. Então, mesmo a ideia... se arrependa depois, né, Andréia? Mas aí vai pedir desculpa. Vai pedir desculpa. A pessoa vai dizer que vai desculpar, só que daqui a pouco vai acontecer de novo. Você não tomou distância emocional. E a pergunta da distância emocional é: o que eu tenho que aprender com isso? O que eu preciso aprender com isso? Ou o que eu posso aprender com isso? Porque se eu puder aprender alguma coisa, da próxima vez eu vou estar mais preparado. É como vacina, né? Quando você toma vacina, você recebe o próprio veneno. Né? Você recebe para poder se imunizar. Então, quando você toma distância emocional, te dá a chance de, na próxima vez, trabalhar melhor essa questão. Né? Tá mais preparado. Mais preparada. É um pouco de racionalização da emoção, só que não dá para racionalizar a emoção o tempo todo, senão você vira um robô. Né? Mas, exemplo, se eu vou todos os dias dar bom dia para a pessoa que eu estou convivendo hoje, e eu já sei, quando eu der bom dia, ela vai fazer uma cara feia e não vai me responder. Porque ela acorda de mau humor, eu não. A propósito, tem gente que acorda de mau humor. Muito. E aí, se eu começar o meu dia sem me preparar para isso, eu vou falar, tá vendo? Dei bom dia para fulano. Ele não responde para mim. Eu não vou dar mais bom dia. Ou então, parece uma tábua. Não sei o quê. Então, você começa num processo de reclamação que não vai te fortalecer em nada. Então, se eu já sei que meu esposo, minha esposa, minha filha, meu pai, quem eu estou convivendo, até o meu chefe lá na frente, ou quando eu vou voltar a conviver com a questão profissional, é uma pessoa que tem um humor diferenciado, a pergunta é: o que eu posso aprender com isso? Como é que eu faço para lidar com isso? Porque marido a gente até escolhe, né? Às vezes erra, mas até escolhe. Você pode trocar. Pai e mãe, você pode trocar? Não. Filho, você troca? Às vezes queria, né? Mas não dá ainda não. Chefe também você pode trocar. Às vezes a gente queria pôr na barriga de novo, né? Como faz para entrar agora outra vez? Mas, enfim, como não dá, a gente precisa... A ideia é, então, o que eu vou aprender com essa situação para me preparar para a próxima e para me resgatar, me resguardar em relação ao que eu vou ter que viver. Porque tem algumas escolhas que eu vou ter que conviver com elas. Tem outras que eu posso abrir mão. Algumas não. E vai ser até bom para o meu crescimento, para o meu amadurecimento, né? Eu costumo dizer que quando você convive com uma pessoa difícil, você fica vacinada para todas as outras. Então é ganho. Está ganhando. E aí, umas coisas interessantes, né? Nós somos nossos próprios donos.
Nós é que temos que determinar como é que vai ser o ambiente que nós vivemos. Não é o ambiente que tem que me transformar. Eu é que tenho que transformar o ambiente onde eu estou. Então, se minha família é mal-humorada, se meu marido é mal-humorado, meu filho, minha mãe, meu pai, seja quem for, eu estou nesse momento, nesta situação, quem tem que mudar o paradigma sou eu. Senão daqui a pouco está todo mundo com a nuvem cinza em cima da cabeça, né? Ó dia, ó vida, ó azar. E aí piora mais ainda. Ninguém pode estragar seu dia, a menos que você permita. É verdade. É verdade. Ninguém, a menos que você permita. Porque se você permitir, vamos estragar, até porque você vai entrar nessa mesma vibe. E não são os ambientes que me transformam. É minha obrigação transformar o ambiente onde eu estou. Bom, de preferência para melhor. Tem gente que tem a capacidade para pior, né? Não é o que a gente está buscando. Bom, a segunda coisa que a gente tem que pensar, estamos aqui nos 5 dedos de uma das mãos, né? É o autocontrole. O autocontrole é complicado, é viável, é possível, mas é complicado porque você tem que gerir as suas emoções. Dar conta das suas emoções. E o que nós vamos privilegiar no autocontrole? Pelo menos as emoções primárias. Amor, alegria, coragem e confiança. Contrário de amor, raiva, ódio. Contrário de alegria, tristeza. Contrário de coragem, medo. Contrário de confiança, desconfiança. Essas 4 emoções são estruturantes e são as que nós mais usamos no dia a dia. As positivas e as negativas. Nós temos a capacidade de, no mesmo dia, mudar de humor algumas vezes. E essa mudança de humor é saudável, porque tem coisa que você vai lidar e vai fazer cara feia, não vai gostar, e tem outras coisas que vão te fazer feliz, dar uma boa gargalhada e curtir aquele momento. Isso é importante para o nosso psiquismo, né? Para o nosso equilíbrio. Agora, quando você está vivendo a energia do amor, você produz bem-estar físico. Existe um livro chamado, desculpa agora, Amor que Pode Curar. Tá. Então, esse livro diz o seguinte, quando você tem amor, e o amor universal, o amor de todas as formas, você consegue até levar saúde para o teu corpo. Você está produzindo endorfinas que vão ajudar na saúde, né? Dopamina, essa coisa toda. A alegria te dá energia e ação. Então, é fácil lidar com a alegria. Coragem te dá tônus vital, tônus para a vida. Confiança te dá respeito e cooperação, quando você desenvolve confiança. E o contrário disso? Aí a gente vai falar da questão do equilíbrio. Você está vibrando no ódio, na raiva, na ira, você tem tensão muscular, ó, começa a doer aqui, começa a doer as pernas, começa a ter problema de coluna. Então a gente está... né? Que você fica, parece que oprimido. Né? Se você está triste, o caminho da tristeza leva até a depressão. Que pode ser uma depressão endógena ou exógena, né? Alguma coisa que aconteceu que te deprimiu ou está lá dentro de você essa questão. O medo, ele altera os seus batimentos cardíacos. Então, você com medo, você pode vir até problemas cardíacos lá na frente. E a desconfiança, dificilmente você vai conseguir ser uma pessoa respeitosa e cooperativa. Então, causa desrespeito, falta de cooperação. Então, a ideia é que ao trabalhar e fazer a gestão da sua emoção, você começa a tentar vibrar nas positivas. É claro que nós não vamos 100% ter emoção positiva o tempo todo, mas elas por si só amenizam as negativas. Elas por si só te fortalecem para você lidar melhor com as negativas, né? Então, o amor vai te dar bem-estar, vai te dar mais saúde, né? Então, ajuda bastante. E tem um autor que eu gosto muito, que é o Stephen Covey, não sei se você gosta dele, eu gosto muito do Doca, que ele traz o princípio 90-10. Sim. Ele fala, olha, 90% do que acontece com você é de responsabilidade sua. 10% você não pode evitar. Nós não podemos evitar passarmos todos juntos por essa pandemia. Esses são os 10%. O que você vai fazer durante a pandemia, como você vai se estruturar, é sim uma escolha sua. Então, ele diz o seguinte, 90% do que acontece com você é de sua responsabilidade. 10% você não pode evitar. Não pode evitar que o carro enguice, que a fila fique grande, que tenha congestionamento, que alguém te dê uma resposta torta, né?
faça um tratamento que você não agrada. Você não pode evitar, mas é 10%. O que você faz com os outros 90%? Pois é. É E olha como você... a Pode falar. responsabilidade desses 90, né? E a gente nem sempre consegue gerir isso, né, Andréia? Consegue. E esses 90% é como você reage ao que acontece com você. Por isso que tem que começar pelo autoconhecimento. Ó, tem que tomar distância emocional. Ok. Depois você pensar em fazer a gestão das emoções. E eu não consigo gerir as minhas emoções se eu não percebo o que me aborrece, o que me desagrada, o que me tira do eixo. Uhum. Tem algumas pessoas que falam assim, eu tenho que ligar para um 0800 hoje. Já sei que eu vou me estressar. É. Mas você sabe que vai passar pela mesma situação. Você vai repetir mais de uma vez o seu problema. Você vai escutar uma URA, uma unidade de resposta audível, falando aquelas coisas o tempo todo. Você vai escutar uma musiquinha insuportável. Você sabe disso. Você sabe que passar para outra pessoa, você já falou tudo que era o seu problema. Mas se passar para outra pessoa, você vai repetir tudo de novo. Você sabe que vão abrir um protocolo e que vão te dar um prazo de resposta e às vezes não vão te dar resposta. Verdade. Então, quem é a escolha de se aborrecer quando tem que ligar para um 0800 qualquer, de cartão, de banco, de concessionárias? É minha, né? Sabe que vai passar por isso? Verdade. Ou você não liga e vamos deixar para resolver por chat, e-mail ou qualquer outra coisa, ou se ligar, respira. É isso. Aceita que dói menos, como se dizem, porque você vai passar por isso. E não adianta xingar palavrão. E não adianta ofender a mocinha que está do outro lado. E não adianta falar, quero falar com o supervisor, porque não vão te passar para o supervisor, para o gerente, para quem seja. Por quê? Porque hoje ainda é uma qualidade de serviço que não é bem apresentada para nós. E nós somos esses usuários ou esses clientes e precisamos entender que não vai ser isso que vai me tirar do eixo e deixar 5 minutos mais estressada para perder minha imunidade. Né? E aí a a Clarice mostrou na live dela até uma forma de fazer uma respiração, que ela faz meditação, né? Estou nesse nível ainda não. Mas, enfim, tem que respirar. Porque quando você respira, você aumenta a calibração do seu cérebro. O oxigênio vai até lá, as carótidas, as veias grossas que estão aqui, vão facilitar a passada do ar para o cérebro, você vai conseguir raciocinar um pouco mais e talvez não reagir de uma forma tão descompensada. Tão descompensada. Até porque também são profissionais que estão do outro lado da linha e não merecem nosso distrato, porque muitas questões ali não dependem nem deles, enfim. Não. Mas é uma coisa interessante para você pensar. Congestionamento, claro que agora está na pandemia, o trânsito não está mais absurdo, mas quando você vai para um congestionamento, dependendo do horário... São Paulo tá. Então, aqui no interior não está. Tá melhor. Melhor um pouquinho. Mas se você sabe que vai sair em determinado dia, determinado horário, para determinado lugar, é garantido de ter o congestionamento. Leva um audiobook, leva a sua playlist. Isso. Eu faço isso constantemente. Né? Eu me programo, que eu acho que a gente também precisa aprender a se programar um pouco, né? Entender que assim... se preparar. Você vai passar por isso e tem que se preparar. Fato. Né? Não adianta ficar pensando ali, ficar reclamando, poxa vida, que trânsito, nem esperava. Porque na maioria das vezes a gente espera assim. Não é isso? Não tem então, como. Assim, e isso vai melhorar o seu equilíbrio emocional. Aí dentro de casa, a regra é a mesma. Então, volto lá à história do bom dia. Você acorda animado, feliz, dando bom dia para o sol, para a florzinha, para todo mundo. Quem está ao seu lado não está assim. Às vezes a pessoa acorda mal-humorada, né? Mau humor, todos os dias, a vida inteira é uma doença. Então, tem que dar uma olhadinha também para ver se está precisando de ajuda até para um outro profissional, né? Que aí a neurologia entra, a psiquiatria, enfim. Mas, de vez em quando, a gente também está mal-humorada. A mulher passa por transformações hormonais todos os meses. Algumas já estão liberadas, né? Menopausa firme e forte. Mas a questão Mas a questão é, essas mudanças hormonais mudam os humores, às vezes, da gente, né? Nós temos a famosa TPM, eu chamo de tempo para mulher. Boa! Sai de perto, porque a situação vai ser complicada ali. Mas essas mudanças mostram para nós também o quanto a gente tem que se preparar para isso, né? Nosso corpo mostra isso. Bom, por falar, né, em autocontrole, não podemos esquecer a automotivação. E aí a automotivação é uma porta que abre de dentro para fora.
É Então, uma porta que abre de dentro para fora. Assim como existem pessoas um pouco mais mal-humoradas, mais taciturnas, mais, né, pesadas, existem outras que são mais alegres. Esse estado de humor, e uma palavra interessante, humor é estado. Estado de humor. Ele tá. pode mudar, e pode ser aprendido, e pode ser melhorado, né? E contagia. Tanto o bom humor quanto o mau humor, eles são contagiantes. E aí, por falar em estado, eu gosto muito de uma metáfora que a gente faz com a água. A molécula de água, a H2O, né? Ela é totalmente suscetível às informações que são recebidas pelo meio. Diversas pesquisas mostraram isso, né? De você botar música clássica num recipiente com água e depois avaliar essas moléculas e elas formarem desenhos belíssimos, artísticos, inclusive. E se você coloca barulhos, ruídos, até palavras negativas, no mesmo ambiente e depois compara essas moléculas, elas fizeram uma modificação e é uma modificação deformada, feia, pesada, porque é isso que acontece, é um estado e todo estado pode mudar. Se você congela a água, vira gelo. Se você deixa exposta, evapora. Então, se uma molécula tão simples, H2O, pode mudar, imagina um ser humano, que é muito mais complexo, né? Então, nós podemos trabalhar a questão da automotivação. E essa porta que abre, né, de dentro para fora, é interessante trabalhar o otimismo. E mais do que o otimismo, o entusiasmo. Então, assim, pessoas otimistas são aquelas que estão sempre torcendo para tudo dar certo, né? As pessoas entusiasmadas arregaçam as mangas e trazem dentro de si uma possibilidade de serem diferentes. Independente do lugar onde você está, com a pessoa que você está convivendo. A palavra entusiasmo vem do grego, né? E quer dizer ter um Deus dentro de si. Eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, mas a alegoria é ter um Deus dentro de si, é você ter dentro de si uma centelha que não apaga, independente da composição religiosa. Mas essa centelha que não apaga é que te faz acordar de manhã e falar: sou grata por estar de olho aberto hoje. Sou grata por ter uma live para fazer hoje, sou grata por ter o que eu tenho em casa, ou quem está comigo em casa. E isso é o olhar para o teu momento, só que vindo de dentro para fora. Porque o depressivo não vê. Muitas vezes ele tem uma vida que nós que estamos de fora entendemos como perfeitas, mas ele está lá lamentando: ó vida, ó dia, ó azar, minha casa é ruim, minha família é ruim, meu emprego é ruim, está tudo ruim. Mas é a lente, essa lente cinza, né? Que não consegue olhar para o aqui e agora. Porque o que é a depressão, né? Olhar para trás. O que é a ansiedade? É só olhar para frente. E o que é o equilíbrio? É olhar para o aqui e agora. Para este momento, né? O que eu posso fazer neste momento? Como é que eu posso dar conta disso nesse momento? O que eu faço com a parte de dente que a pessoa só aperta onde eu não quero que aperte? Né? Porque hoje na convivência. Tampa de vaso nós não vamos comentar não, porque podem ter meninos aí. Tampa de vaso... Mas, enfim, a questão é essa. O que você vai fazer com isso? Porque são essas pequenas coisas que vão te fortalecendo ou então te derrotando. Claro. É que vem toda a sua insatisfação, toda a sua raiva, muitas vezes a sua reação adversa, né? Então, a outra questão que nós temos, aí estamos aí no quarto dedinho já, é trabalhar a empatia. Não adianta se autoconhecer, não adianta buscar autocontrole, automotivação se não for para lidar com o outro. Só para guardar para você não vale, sai da brincadeira. Tá. O que eu tenho que fazer? Esses três aspectos que são intrapessoais, autocontrole, automotivação e principalmente, né, a questão do autoconhecimento, são aspectos de mim, que é aquela inteligência intrapessoal. Isso só é bacana quando você está frente ao outro. E é nessa hora que você vai ver se você tem ou se desenvolveu isso ou não. Por quê? O que faz você reagir é o outro e a sua frustração diante dele. Sim. Então, você faz tudo isso, trabalha seu autoconhecimento um pouquinho, a gestão das suas emoções um pouquinho, o seu autocontrole, a tua motivação, para quê? Para lidar com o outro. É verdade. Porque é isso que está acontecendo agora. A gente não está conseguindo lidar com a gente, quiçá com quem está à nossa volta. Só que agora quem está à nossa volta está coladinho. Sim. Não dá para fazer distanciamento social mesmo, né? Nessa situação. O cara tá ali junto, grudado com a gente, né? E aí, sobre a empatia, tem alguns aspectos para a gente
repensar. A empatia cria vínculo. Quando você fala daquela amiga de 30 anos que está na sua vida, é vínculo, por quê? Porque criou empatia. A empatia gera confiança. E gerar confiança melhora a sua saúde emocional e física. A empatia cria um clima que não é de competição. Eu não tenho medo de você. Você pode vir, pode trazer, pode chegar, porque a gente vai compartilhar e não competir. A empatia, ela faz com que você trabalhe as suas emoções sequer sem perceber. Porque você entra numa zona de aceitação sua e do outro. E aí, para trabalhar a empatia, precisa ter diálogo. E não dá para deixar de falar da comunicação não violenta. Claro. Então, trabalhar a empatia é trabalhar a sua comunicação. É trabalhar o seu respeito através do contato com o outro. Eu gosto muito de uma história daquelas 3 peneiras, né, para falar sobre empatia, porque a gente for falar do ambiente de trabalho, né, que a gente fala de usar verdade, bondade e necessidade. É bom? Então você leva para o outro. É verdadeiro? Tem certeza? Não é fake, não, porque agora estamos na era do fake, né? Fake news. A onda do fake news. É bom? Fala. É verdadeiro? Tem certeza disso? Reafirma. Tem necessidade? Leva adiante. Porque isso vai nos ajudar a respeitar o outro, a se respeitar e a se preservar, melhorando a questão da empatia. Né? E aí são 3 peneiras aí para a gente pensar no nosso dia a dia. É bom, é verdade, é verdadeiro, né? Ou necessário. E para que tudo isso? Para chegar ao outro e sim manejar esses relacionamentos. Para manejar um relacionamento, eu também preciso conhecer o outro. A empatia me ajuda muito nisso. A empatia traz a possibilidade de eu conhecer essa pessoa para ver naquela situação qual seria a minha melhor possibilidade para essa pessoa. E vice-versa, né? Alguém pensar em mim para fazer isso também. Claro. E aí, dentro do manejar relacionamentos, a gente não pode esquecer nunca de falar de uma coisa chamada resiliência. Uhum. Eu sei que a gente está falando de resiliência pelo menos há 2 décadas, mas a grande verdade é que nós podemos trabalhar a resiliência. Tem 1/3 da humanidade, né, que já nasceu resiliente. Os outros 2/3 pode se transformar em uma pessoa resiliente. E aí, para você dar uma olhada na sua resiliência, o que é o conceito, né? Só para a gente pincelar. O conceito é a capacidade que eu tenho de passar por uma situação de crise, como essa, por exemplo, que nós estamos passando juntos numa pandemia, é a minha primeira pandemia, né? Eu estou quase meio século de vida, mas eu só passei por essa pandemia e não espero passar por outra. Porém, quando você passa por um momento como esse, o objetivo é sair melhor do que quando entrou. Isso é resiliência. Quando você pisa nas fibras de um tapete de nylon, nós tomamos, a psicologia tomou emprestado da física, né? Esse conceito. Quando você pisa nas fibras de um tapete de nylon, as fibras se amassam. Quando você sai, elas voltam ao normal, sem perder as características. O ser humano também tem essa capacidade de passar por uma grande deformação, por uma grande crise, por uma grande dificuldade e sair de lá fortalecido. Algumas pessoas fazem isso espontaneamente. Beijo, Lu, não resisti, minha comadre. Beijo, Lu. Aí, sim. E as pessoas precisam aprender isso. E aí, como é que a gente faz para saber se você é resiliente? Quer saber, amiga? Claro. Para testar, pelo menos empiricamente. Primeira coisa, para ser resiliente tem que ser uma pessoa positiva. O bom humor, o alto astral e a positividade diante da vida traz resiliência. Porque o contrário disso é uma pessoa que reclama, que se queixa, que só vê o que falta, que só vê o que não tem no outro, que só vê o que não tem na minha vida. E essa coisa toda não te deixa ver com as lentes da positividade. Claro que nós não vamos ficar dando gargalhada de fratura exposta também, não é essa, não é para ser exageradamente positivo. Mas ver a vida como desafiadora. Ver as dificuldades como oportunidades. Então, a pergunta que nós fizemos lá atrás, o que eu posso aprender com isso? É o que vai me tornar mais positiva. Isso vai me tornar mais resiliente. Segunda questão, resiliente é focado. Resiliente não tem uma visão complexa da vida ou do mundo, mas ele tem foco naquilo que ele quer. No que é simples, no que é objetivo, no que é necessário, e aí ele vai trabalhar a resiliência. As pessoas resilientes são também...
certeza. Importante esse negócio do foco, né? Porque eu vejo o seguinte, as pessoas querem tantas coisas que elas não conseguem focar efetivamente e trabalhar naquilo, né? Ah, mas eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Na verdade, as pessoas se perdem nisso. E isso traz uma frustração e um sentimento de impotência enorme. Essa coisa do foco me preocupa às vezes, porque realmente eu ouço tantas coisas e, na verdade, eu não vejo ninguém trabalhando efetivamente, ninguém, entre aspas, naquilo que ela priorizou. Perdeu o foco. Às vezes a gente fala, poxa, fulano perdeu o foco, né? Faz sentido isso, Andréa? Faz sentido. E assim, interessante falar sobre a questão do foco é que o resiliente, ele tem metas pequenas, alcançáveis e que ele possa dar conta para depois pensar em outra. Então, ele nunca vai pensar num projeto grandioso, vai pensar assim, minha meta para hoje, para essa semana. Vamos pensar numa dieta do resiliente. Tá. Vamos supor que ele esteja acima do peso e decida fazer uma dieta por uma questão de saúde. Ele não vai pensar, eu quero perder 20 quilos daqui a 10 dias. Hoje eu quero perder 200 gramas. Hoje eu vou começar a reeducação alimentar. Hoje eu vou trabalhar o meu processo mental para não comer uma caixa de chocolate meia hora. Meia hora é muito, né? 20 minutos. Enfim, a questão é, os projetos do resiliente são focados na capacidade dele de resolver esse projeto. De se apoiar nele próprio para dar conta do projeto. E o que acontece? Nós temos foco, sim, as pessoas hoje têm muito foco. O problema é a necessidade do ter, é a necessidade da aparência, é a necessidade de viver o mundo totalmente focado na materialidade. Sim. Sim. E aí a necessidade nunca vai ser satisfeita. Porque hoje eu tenho um celular, que daqui a 10 dias tem outro novo, que daqui a não sei se eu tenho uma coleção de sapatos, mulher gosta de sapatos, centopeias, né? Mas, enfim, a questão é, o ter não vai dar conta de você se satisfazer com isso, porque são coisas que estão do lado de fora. Meta do resiliente vem de dentro para fora, porque ele é positivo, ele conta com ele mesmo. Claro que podem ter pessoas ao seu redor para, né, compartilhar e dar apoio, mas ele conta com ele mesmo. Outro aspecto do resiliente, além de ser focado, né, ele é flexível. Né? Forte o bastante para chegar a 20 metros de altura, mas flexível bastante para se curvar com o vento sem quebrar. Então, assim, a flexibilidade hoje vai ser o nosso grande ganho pós-pandemia. Porque nós vamos ter que implementar algumas mudanças. Algumas coisas terão que mudar na sociedade como um todo, no mundo como um todo. E mega importante flexibilizar a nossa capacidade de perceber isso e de se adaptar. Nós estamos adaptadas agora ao que a gente está fazendo. Quando foi que você imaginou, a gente que é da área de treinamento há quase duas décadas, né, pensando em fazer, né, todos os projetos via web? Verdade. Verdade. Eu sou de uma época, envelhecer é bom, né? Eu sou de uma época que a gente brincava e falava assim, pegava o telefone, passava no rosto e falava, tá me vendo? Não, olha eu aqui agora. Fazendo o quê mesmo? Isso tem só no máximo 3 décadas. Então, né? no manual do... qual era aquele manual? Do professor Pardal, que não deve nem ser da tua época, já se não, falava é da minha época. Então, e aí eu sou dessa época, né? Quer dizer, bem mais velha que você, pelo visto. Mas essa é uma coisa interessante, né? Você tá me vendo? Né? E a gente é muito ligado nessa coisa de estar junto. E hoje a gente aprendeu a trabalhar de forma diferente. Necessidade? Talvez, Sim. mas não é só isso, né? É você querer inovar e fazer de uma forma diferente. Muito legal. Sim. Então, assim, ser flexível vai ser o grande diferencial de todos nós, porque além de lidar com a nossa vida pessoal, com a nossa família, com a nossa frustração de não estar, de repente, indo trabalhar, ou de não ter podido diversos projetos que você elencou lá atrás, no início do ano, que a gente já está na metade do ano e as coisas não aconteceram, mas lidar com essa flexibilidade vai fortalecer nesse momento. E é uma coisa que eu acho essencial para falar a respeito de nós que estamos buscando essa questão da inteligência, né, e do equilíbrio emocional. Essa frase é meu mantra. As pessoas jamais serão 100% iguais. Repete comigo. As pessoas jamais serão 100% iguais. O que funciona para a Andréia não funciona para a Cris, pode não dar certo para a Soraya, para o Marco que eu vi ali, Marco Barroso, abraço. Enfim, cada um é de um jeito. Por isso que não tem fórmula, por isso que não tem receita de bolo. Tem a sua capacidade de fazer o que der para você dentro desse cenário.
Por isso que eu falei, são 5 medidas que podem caber nos dedos da mão, mas assim, é um processo de conquista sua, que a cada momento você vai trabalhar seu autoconhecimento, né? Principalmente a questão do autocontrole, que é a gestão das emoções, seu processo de motivação, por que hoje eu não estou tão motivada quanto ontem? Posso trabalhar a minha empatia? Eu podia explodir agora, mas eu vou respirar, vou ver as razões do outro, depois vou falar. Então, assim, é uma busca, né? É uma busca que nós precisamos para o nosso dia a dia, né? Fantástico. Amei. Pena que está acabando, porque eu ia te perguntar muito mais coisas, né? Pode Mas perguntar. não. Eu cheguei a ver o pessoal aí, mas não podia falar com todo mundo. Estou morrendo de saudade, gente. Um beijo. Comentários, né, sobre essa coisa às vezes querer fazer parte de alguns grupos por aquilo que a gente tem, acho que foi o Marcos que comentou, e coisas que assim realmente, né, fazem com que a gente se comporte de algumas maneiras. Mas eu adorei essas 5 coisinhas que você pode pôr numa mão. Agora, lá em casa eu tenho 5 dedinhos com a minha filha, mas são para rotinas matinais. Ela faz os 5 dedinhos de manhã, né? Acordar, escovar dente, pentear cabelo, trocar de roupa, tomar café, arrumar a cama. Mas assim, os nossos 5 dedinhos são um pouquinho mais complexos, mas também podemos fazer. Nossa, mas super! Eu acho que foram dicas muito legais. Aí eu vou lembrar dos 5 dedinhos, sim, o tempo todo. E algumas coisas aqui que me chamaram muito a atenção. Assim, eu amei, né? Eu acho que a galera que está aí também acompanhou, curtiu demais. Porque você falar... todo mundo, é tão bom ver um pouquinho que cada um está aqui, né? É fantástico. E assim, como conviver com o outro, né? O que mais me chamou assim a atenção naquilo que você falou, essa coisa da empatia, né? Realmente eu me colocar no lugar do outro, mas com algumas coisinhas a mais, né? Que vem, o respeito, a confiança, é como você tá junto, é como você cria relacionamentos, né? E para nós que trabalhamos com com pessoas, na verdade, criar relacionamentos é incrível. E eu vou te falar uma coisa, viu, Andréia? Pessoalmente, eu não te conhecia, né? Mas a gente já criou um relacionamento muito legal. Adorei. Vou conversar mais com você sobre isso. Hashtag sou sua fã. Hashtag sou sua fã. Vou colocar aí. E agradecer a Soraya por fazer todo esse link com tanta gente bacana, né? Dúvida. O Johnny também, pessoa linda. Acreditar no nosso trabalho, né? Eu acho que isso cria em nós também uma dinâmica, uma vontade de fazer mais, né? Ó, o Johnny tá pondo aqui, parabéns, foi ótimo, pena que já tá acabando. A Cátia, adorei. Olha, aí tem uma pessoa, a Alexandra, no finalzinho aí, minha amiga Andréia, show, parabéns. Enfim, foi um sucesso. Vamos ver se a gente faz uma outra, até para aprofundar um pouquinho mais esse tema. Com certeza, com certeza. Andréia, muito obrigada. Semana que vem, quem vem? Então, a semana que vem, você sabe que a Soraya não me passou? Escreve aí, Soraya. Quem é que vem a semana que vem pra gente? Estamos curiosos, porque quarta-feira agora virou um dia de encontro. Não, quarta-feira meu coração pulsa assim que eu acordo e falo, oba, hoje é dia de fazer live, de ver o pessoal, fico feliz pra caramba. E assim, enquanto a Soraya não coloca aqui, super obrigada a todo mundo que participou, tá? Que teve aqui muito honrada por ajudar, por contribuir. O Marco Barroso, que estava falando com a gente agora. Muito bom, Marco. Semana que vem a gente vai estar juntinho. Na verdade, ainda eu vou falar com você antes disso. E fica aberto aí o convite também em meu nome, em nome da Soraya, do Johnny, para que as pessoas que quiserem, mande mais questionamentos para nós. Pode ser no site da empresa. Sugerir temas também. Podem sugerir temas que é interessante também. Isso. Olha lá, o Marcos está pondo. Semana que vem sou eu. Vai ser super. Uhul! Fala, Marquinho. Saudade isso. Aí. Minha querida, beijo grande. Quer deixar o seu abraço aí para a galera? Sim, gente, prazer rever todo mundo aqui no escrito, mas vou torcer para o presencial vir em breve. Foi um prazer estar aqui, foi uma honra contribuir, poder trazer algumas questões que possam ajudar. Estou aqui à disposição também. Precisando no privado, todo mundo tem meu contato. E assim, adorei te conhecer também, fã de carteirinha. Ah, linda. Obrigada, gente. Até a semana que vem, se Deus quiser. Esperamos vocês. Tchau, tchau.